Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais golpistas a caminho da cadeia. Moraes e Zanin votam para condenar Silvinei Vasquez, Felipe Martins e outros 3 réus do núcleo 2 do plano de golpe. É melhor pedir o direito ao silêncio do que dizer é um arquivo digital que nada mais retrata de um pensamento meu que foi digitalizado. Operação contra o Comando Vermelho. Polícia Federal prende desembargador suspeito de vazar informações para Rodrigo Bacelar e TH Joias. Troca na Fazenda. Haddad sinaliza saída até fevereiro para trabalhar na campanha de Lula. PT tenta convencer ministro a disputar Senado ou governo de São Paulo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nessa terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, nessa semana que ainda tem muita notícia rolando em Brasília e no Brasil, de uma maneira geral, na nossa política. Vamos conversar nessa tarde. Hoje a gente está com uma visita aqui no nosso estúdio, diretamente de São Paulo, que é o Luiz Costa Filho. Pô, visita especial. Não é mais visita porque já virou um hábito. Virou um hábito. É, quem está em casa sabe e gosta. Muito bom, né, Chico? Boa tarde para você. Boa tarde todo mundo, audiência. Vamos embora, que não querem deixar a gente comemorar Natal, né? Notícia atrás de notícia. É isso aí. Até a retrospectiva corre risco de, durante ela, cair gente, cadeia e por aí vai. É o ano que não termina, né? Jamais. O ano que não termina, mas vai terminar em algum momento, né? Só acaba quando termina. Essa semana ainda lá em Brasília, no Congresso Nacional, tem decisão que deve sair amanhã lá do Senado a respeito do PL da dosimetria. Mas vamos começar trazendo uma história a respeito do TH Joias nessa abertura do programa? Por favor. Lula. Sim, claro. Vamos nessa, então. Agora há pouco a equipe estava me dizendo que eu estava com questões do meu áudio. Será que todo mundo já está me ouvindo? Só para o meu ouvido, Ricardo Gouveia. Aqui falaram que estava ouvindo nossas respirações. É porque estamos ofegantes, né? Fim de ano. É que esse começo de programa tem aquela mudança que a gente sai do urgente e vem direto para M2. Aí o pessoal nem imagina a correria que é para a gente fazer essa transição. Mas vamos nessa. Simbora. Então vamos nessa. A gente tem informações também. Daqui a pouquinho vou chamar a Manuela Borges para se juntar a nós, mas antes disso eu queria trazer aqui todo o contexto dessa história sobre a Polícia Federal. Tem indícios de um vazamento. O desembargador Macário Judici Neto, que foi preso, ajudou a vazar a operação contra o então deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. Essa é uma informação da investigação da Polícia Federal. E uma fonte da PF, que foi ouvida pelo jornalista Otávio Guedes, lá da Globo News, do G1, disse que o desembargador, que é o relator desse caso que investiga o TH Joias, estava com o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, num jantar na véspera dessa operação que aconteceu lá no dia 2 de setembro. Então, o Bacelar teria alertado o TH Joias. A PF encontrou também no celular do Bacelar, melhor dizendo, uma troca de mensagens que o então presidente da Alerj e o desembargador estavam conversando e embasaram essa operação. Para trazer informação completa aqui, também quero trazer um trecho da fala do ex-governador do Rio, o Antony Garotinho, que estava na CPI do crime organizado, hoje deu um depoimento e confirmou esse vazamento de informações. Vamos ouvir essa Por fala favor. e a gente volta a conversar? Vamos lá. Ontem eu ainda comentava com o senador Alessandro Vieira, falei, olha, a coisa é tão grave que eu não sei, pelos próximos dias,
tem um desembargador federal envolvido, que eu acho que o Alexandre de Moraes falou isso ontem. Ele é testemunha. Ou vai afastá-lo da função, ou vai prendê-lo, porque ele vaza informações para o presidente da Alerj. Quando eu acordei hoje, o cara já estava preso. É isso. Vamos trazer Manuela Borges para conversar com a gente nessa terça-feira. Manu, boa tarde para você. Olá, Gabi. Ótima tarde. Chico, Lula, todo mundo aqui conectado no N2. Dia quente, hein? Né? Aí em Brasília não está dando muita trégua nos últimos dias, então eu converso com você em mais um dia quente aí de Brasília. A gente estava trazendo todo esse contexto sobre o Macário Júdice Neto, né, que ficou quase 18 anos afastado do cargo por decisão do próprio tribunal, aliás, Tribunal de Justiça. Lá em novembro de 2005, gente, o Superior Tribunal de Justiça abriu um processo criminal contra ele para apurar uma participação num esquema de fraudes em sentenças judiciais. E aí, pouco mais de 10 anos depois, o plenário do TRF2 decretou uma aposentadoria compulsória do Macário, que é acusado de envolvimento na máfia dos caça-níqueis no Espírito Santo. Então tem uma longa história essa pessoa, né? Só que a decisão acabou sendo revogada, no fim das contas, pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, a defesa do desembargador, o que falaram, né, os advogados sobre o ministro Alexandre de Moraes? Que ele foi induzido ao erro quando ele determinou, isso segundo a defesa, tá? A medida extrema, que ele não disponibilizou uma cópia da decisão e que decretou a prisão, dificultando a ampla defesa e que vai pedir a soltura imediata do Júdice Neto. Hoje também, só para trazer informação completa sobre essa história, o Alexandre de Moraes determinou a transferência do TH Joias para um presídio federal, só que a gente ainda não sabe para onde, né? Para qual unidade prisional ele vai ser encaminhado. Ele está preso no complexo penitenciário de Jericinó, por enquanto, no Rio de Janeiro. Antes da Manu de mandar também a fala para a Manuela Borges, que está nos acompanhando lá de Brasília, queria ouvir vocês também sobre essa história, que, aliás, a gente teve a atualização completa lá no nosso site, no iclnoticias.com.br, na coluna de Juliana Dalpiva, né, trazendo essa informação toda. Olha, eu vi um pouco, por conta do grande Otávio Guedes, um pouco do clima, do diálogo e da intimidade. Entre... Parece que a gente não está ouvindo o Chico Sá ainda. Opa. Ó, a gente está tendo coisas suspeitas acontecendo no estúdio nessa terça-feira, mas a gente já vai resolver, Chico. Lula, vamos começar por você? Vamos. Então, isso. O Manuela, aí, no depoimento que ele deu na CPMI, o ex-governador Antony Garotinho, ele deixou claro que esse desembargador federal que hoje foi preso na operação, ele surge já como suspeito enquanto Garotinho foi governador, naquele período que a Gabi falou aqui, em 2005. Então, é uma longa ficha corrida junto ao crime, né? Ele foi monitorado pela Polícia Federal, ele, o desembargador, monitorado pela Polícia Federal, e se determinou que ele estava ao lado do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, quando o Rodrigo Bacelar jantava numa churrascaria no Rio de Janeiro, e daquele jantar ligou para o TH Joias para dizer que existiria operação contra ele. E o relator dessa ação no Tribunal de Justiça era esse desembargador Macário Júdice. Chico, isso é uma loucura. E aí, só um detalhe, Chico. Sabe o que significa Macário Júdice? Macário Júdice, Macário vem do grego, que é afortunado. E Júdice vem do latim, juiz. Então, o nome dele é Juiz Afortunado. Sensacional. Vamos ouvir a Manuela Borges a respeito desse assunto também. A gente já volta aqui para os nossos estúdios também, Manu. Lula, Gabi, Chico, o celular do Bacelar
revelou muitas coisas, né? Muitas relações escuras, muitas trocas de favores, inclusive que Macário serviria aí como um consultor jurídico para ele lá junto à Alerj, hoje aqui na CPI do crime organizado. O ex-governador Antony Garotinho revelou que pelo menos 47 deputados estaduais do Rio de Janeiro recebem propina, recebem mesada, vendem, como é que se diz? Autorizações para postos de combustíveis, para uma série de operações no Rio de Janeiro. Então, pelo menos metade da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro é corrompida, tem aí relações escuras com crime organizado. A gente vê que o Comando Vermelho está dentro da Alerj e também dentro do Judiciário. Então isso é muito grave, precisa ser investigado. Macário não é só suspeito de vazar informações com relação à prisão do TH Joias e também de Bacelar, mas venda de sentença, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, a lista dele é enorme. E ele teve 5 processos administrativos arquivados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então é um corporativismo inacreditável e no Judiciário a pena máxima é a aposentadoria compulsória. Então esse desembargador não só retornou a operar no Judiciário, como também ganhando nosso dinheiro, dinheiro público, um salário que ultrapassa aí R$127 mil por mês, contabilizando todos os penduricalhos. Imaginem só uma família brasileira, quanto tempo não leva para ganhar um dinheiro desse volume. É uma família inteira que ganha um salário mínimo, nem 1 ano, 2 anos consegue levantar o salário de um mês de um magistrado que está, inclusive, compulsoriamente aposentado. Agora vejam só, né? Sem precisar, Lula, dar um só tiro, prenderam esse rapaz que parece infinitamente mais perigoso do que os 121 mortos naquela operação eleitoreira, naquela chacina do Cláudio Castro. Esse rapaz aí que você decifrou o nome dele, que era chamado pelo presidente da Assembleia de Padrinho. El Padrinho. É o padrinho, né? Exatamente. Caramba, é o poderoso chefão, que é isso? E ele estava nessa operação ali, ele foi flagrado avisando o TH Joias, que era o mantenedor dos drones do Comando Vermelho lá nos complexos do Rio de Janeiro. Então, era o crime organizado, de fato, ali, e não aqueles 122 mortos. Exatamente, né? Dentro do palácio. Você vê dentro do palácio, não estava lá na comunidade, na favela. Manu. Que também tem uma relação direta com o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos ver as investigações, os desdobramentos, porque esse celular do Bacelar vai revelar muita coisa. Eu acho que essa operação de hoje, unha e carne, nada mais tão certeiro, né? Porque os dois eram unha e carne, ainda vai revelar muita coisa. Mais temido do que o celular do Bacelar, só o celular do Vorcari, né? Sem dúvida. Né? Os celulares falam, mesmo desligados e sem senha, né, Manu? Por isso que hoje um deputado jogou pela chuva de celular. A gente vai falar logo mais aqui. Vamos falar logo mais, é outra operação, né? Mesmo os celulares que são lançados pela janela. Antônio Doido. Antônio Doido, olha o nome do rapaz. Hoje é o dia dos nomes bons, hein, Lula? Fantástico. Diga, Manu, você estava falando. O que chama a atenção é que eles não têm nem a preocupação de deletar essas mensagens, essas conversas, porque parece que eles se sentem intocáveis. Parece que a Polícia Federal nunca vai bater na casa deles. E o que a gente sente aqui dentro do Congresso Nacional é que eles têm uma certa inveja do Judiciário, né? Por isso é que a PEC da bandidagem estava ali a todo vapor, eles tentaram aprovar toque de caixa
no tapetão na madrugada, porque eles querem esse mesmo tratamento que o judiciário tem, porque o judiciário também parece ser intocável. Manu, o ex-governador Garotinho, antes de sentar aí na CPI em Brasília, ele publicou um vídeo nas redes sociais dele anunciando que o próximo a cair será o próprio governador Cláudio Castro e que está se aproximando essa queda porque na operação que prendeu o desembargador Macário Júdice, foi também afastado do cargo o chefe de gabinete do governador Cláudio Castro, o Rui Bulhões, que o Garotinho disse que chamam ele no Rio de Janeiro de Rui Bilhões. É isso? Ele falou disso aí em Brasília? Olha, tinha tanta coisa acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional que eu não cheguei a acompanhar a CPI do crime organizado. Eu estava aqui na Câmara dos Deputados, que a CPI está acontecendo lá no Senado, estava apurando outras questões, então a gente não conseguiu falar e chegar até o ex-governador do Rio. Mas o fato é que tudo indica que a Polícia Federal muito em breve vai bater sim na porta de Cláudio Castro, viu? Podemos aguardar porque as relações são escusas com TH Joias, com Bacelar, com esse desembargador que jamais poderia ter voltado a operar como desembargador. Ele que ficou 18 anos afastado, né, do judiciário justamente por todas essas questões, todas essas denúncias. E aí quando ele retorna, que ele consegue derrubar essa decisão do CNJ, do TRF2, ele simplesmente recebe uma promoção, porque ele era o mais antigo, e aí ele vira desembargador, que é um juiz de 2º grau. Então, é um escárnio com a sociedade, é muito difícil explicar para a sociedade essas relações escusas, explicar também ministro do Supremo viajando em jatinhos. É complicado, né, Lula? Não é só a política que está contaminada, mas o judiciário também. Então, salve-se quem puder. Exatamente. Lula, essa história do Garotinho, a gente até comentou aqui, trouxe uma fala logo na abertura, antes da gente começar a conversar com a Manu. Ele acusa, né, de fato, deve bater na porta do Cláudio Castro para pedir explicações, porque o Garotinho acusa tanto o Cláudio Castro como também o Bacelar, né, o ex-presidente da Alerj. Ele até usou alguns termos ali, achei interessante, porque ele foi questionado pelo senador o Alessandro Vieira nessa CPI do crime organizado. Ele foi convidado para participar, né, para prestar um depoimento nessa comissão. E lá ele disse: o Bacelar e o governador, o Cláudio Castro, portanto, montaram 2 organizações criminosas, uma na Assembleia Legislativa, outra no governo. E ele falou: o Bacelar é o chefe do grupo na Alerj, dessas organizações, segundo o depoimento do Garotinho, né? E o Cláudio Castro é o líder lá no Executivo. E aí ele citou até alguns deputados estaduais, que ele chamou de tropa do Bacelar também. No governo, ele apelidou esse núcleo de Turma do Charuto. Tem um clube do charuto lá que é perigoso, que reúne esse bulhões ou bilhões. Exatamente. E o Clube do Charuto, ele existe no Rio de Janeiro, ele existe aqui em São Paulo, ele existe lá em Brasília. E lá em Brasília existe também o Clube do Charuto, unindo magistrados, perseguidos, perseguidores, políticos em geral, né? É uma loucura, uma mistura inapropriada. E isso que a Manu trouxe aqui, o desembargador estava afastado 18 anos por venda de sentença, acusado de vender sentenças. Ele voltou depois do afastamento, reassumiu o posto de desembargador e continuou operando no Tribunal de Justiça, na Justiça do Rio de Janeiro. Isso é inacreditável, e isso traz para a gente um tema que eu vou antecipar aqui na mesa, que é a questão da necessidade fundamental do Código de Conduta, né, para o Poder Judiciário, como o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, quer aprovar, né? E tem muita dificuldade dentro do próprio Judiciário,
dentro do Conselho Nacional de Justiça, né, e entre os grandes escritórios de advocacia, e há um lobby mesmo na imprensa, alguns veículos que se associam, né, a esse lobby do judiciário para promover eventos no exterior, todos eles, e juntar investigados, investigadores, magistrados, né? Isso não pode ocorrer. Então, esse código de conduta é fundamental. E fundamental para quê? Não é para proibir, não é para proibir vossas excelências a fazer qualquer coisa, mas é para inibir. Então, se não quer ser proibido, não se diga que está proibido viajar num jatinho de um empresário investigado para assistir um jogo entre Flamengo e Palmeiras no Peru. Mas se determine que, né, se você, ministro do Supremo Tribunal Federal, quer pegar uma carona aérea para ir para o exterior assistir o jogo, então você tem que colocar essa informação de maneira pública e transparente antes do embarque. Se a sua mulher e o seu filho, eles estão fechando um contrato de advocacia que custa 129 milhões de reais para um fim determinado, você não precisa pedir autorização ou impedir que eles façam, mas então haja de forma transparente e comunique à sociedade, né, que esse contrato está sendo fechado. Aí o filtro, ele pode se dar não a partir da proibição, mas sim a partir da radicalização da transparência, porque não é possível a gente ter o regresso para o judiciário de um desembargador que ficou 18 anos afastado e volta para cometer crimes. Da mesma lavra daquele que ele foi punido, né, Chico? Sim. Então, agora, eu acho que eu sou a favor de que seja mais duro ainda o código, viu, Lula? Que tem essa possibilidade de ser só a transparência, mas acho que tem que ser proibido. Você não pode voar no jatinho que você não sabe nem de quem é. Porque o jatinho, à primeira vista, seria só ali do universo do banqueiro, depois já aparece uma organização criminosa como dona verdadeira do jatinho, que estaria em sistema em regime de leasing. Então, você não sabe nem de quem são os jatinhos no Brasil. Exato. Então, poxa, gente, quanto custa uma passagem de Brasília para Lima? Você sabe o dia do jogo há um ano. Essa Copa seria decidida em Lima há um ano. Exatamente. Compra uma passagem, ministro. É isso. A prestação, eu dou o meu cartão em confiança, se você não tiver esse dinheiro todo. Gente, pelo amor de Deus. Exato. Até essa história, né, do Código de Conduta é uma proposta que tem até um manifesto público pedindo esse Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, voltar a esse assunto para, enfim, que se não tenha uma ameaça à confiança no judiciário, como a gente tem visto todos esses eventos com grandes empresários, né, esses jantares que são feitos, inclusive, fora do Brasil, com diárias que não se respondem também, né, por parte do Supremo. Quem pagou diária, como é que foi a viagem, né, enfim. Eu queria trazer uma outra notícia aqui para a gente seguir no nosso assunto, Manu, que saiu agora há pouco, então a gente traz essa informação também. Ainda na esteira da trama golpista, a gente ainda tem núcleo sendo julgado neste ano de 2025. Agora à tarde, o Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 5 dos 6 réus do núcleo 2 da trama golpista. Para você que não se lembra quem faz parte desse núcleo, a gente coloca aqui na tela também para acompanhar o julgamento do núcleo 2, quem foi o absolvido pelo Alexandre de Moraes. Aliás, pelo STF, na verdade, né? A gente teve o Fernando de Souza Oliveira, o absolvido, que é o ex-auxiliar do Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele estava chefiando a pasta, né, de forma interina quando o Anderson Torres viajou para os Estados Unidos como secretário de Segurança Pública do DF, na ocasião lá do 8 de janeiro. Os condenados, o Marcelo Costa Câmara, o coronel ex-assessor do Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, vocês se lembram muito bem, a gente falou muito sobre ele aqui também no ICL Notícias, o ex-assessor
especial de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. Depois também ela foi para a pasta do Estado, a convite também do Anderson Torres. O Mário Fernandes, general da reserva e secretário-geral da presidência, aliado próximo de Bolsonaro. E o Silvinei Vasquez, talvez o mais conhecido, porque foi o ex-diretor, né, o geral da Polícia Rodoviária Federal, na ocasião em que houve aquele impedimento dos eleitores, principalmente eleitores da região do Nordeste, né, para votarem Gabi, nas eleições. esse Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, é o que tem aquele áudio. Ele é o autor, né, do punhal verde e amarelo. Ele é uma peça-chave em todo esse núcleo golpista. Perfeito, Lula. Essa lembrança é importante porque esse núcleo é um dos mais radicais, né? Aliás, o Mário Fernandes, eu diria que ele é talvez o mais radical isso. Da trama golpista. Porque e foi ele da turma do Bolsonaro. né? Tá? Ele foi colega de turma da turma de Bolsonaro nas Agulhas Negras. Ele era da sala, né? Isso, exatamente. O Mário Fernandes, quando a Polícia Federal divulgou o relatório todo, com todos os detalhes, troca de mensagens, ele tinha mensagens bastante, vamos dizer assim, radicais. Sim, né? Inclusive com os colegas de farda, Isso. né, que eles achavam que era um bando de frouxos. Ele queria ir para porrada, para barra pesada, encomendar assassinato mesmo, né? Exatamente. Então, tem bastante troca de mensagens do Mário Fernandes, quando o relatório da Polícia Federal foi divulgado, também áudios, né, detalhando a tentativa de golpe, que foram também por parte, né, das investigações ali da Polícia Federal. O Mário Fernandes falava sobre colocar em prática uma ação, e a ação era justamente o plano, como diz aqui o Lula, né, do punhal verde e amarelo. Então, a lembrança é importante desses nomes aqui. O Marcelo Costa Câmara também, né, ex-assessor do Bolsonaro, foi uma peça-chave. E o Felipe Martins, muito conhecido por atuar internacionalmente, né, Chico Sá? E muito ligado à tal da minuta. Exato. Ele está sempre ali perto de uma máquina Xerox dessa história toda, né? O Felipe Martins era o intelectual orgânico dessa extrema-direita de bandalha que tomou conta do Palácio do Planalto e que ficou famoso por fazer gestos neonazistas, fascistas, durante a CPMI da Covid. Um dos principais discípulos do Olavo de Carvalho também, o Felipe Martins. Exatamente. Nanu? Inclusive o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, destacou exatamente isso, que esse grupo foi responsável por elaborar a minuta do golpe, o plano Punhal Verde, o uso de forças policiais para manter Bolsonaro no poder e também para impedir as votações no dia do pleito, principalmente na região Nordeste. Imaginem só o uso da força policial, da Polícia Rodoviária Federal para obstruir as estradas e impedir que o povo pudesse votar, exercer seu direito à cidadania, gente. O direito mais sagrado do cidadão. Então, até isso, esses golpistas tentaram impor e, claro, tudo foi documentado, tudo está nos autos. A Polícia Federal identificou, a Procuradoria-Geral da República apresentou todas as fundamentações e, claro, por unanimidade, a primeira turma agora condena esse núcleo 2. É isso, Manu. A gente tem até um trecho de uma fala do ministro Alexandre de Moraes fazendo críticas a essa atuação da Polícia Rodoviária Federal que você descreveu muito bem agora no segundo turno das eleições de 2022. A gente vai transmitir rapidinho essa fala também. Vamos lá. Claramente houve aqui um desvio de finalidade absolutamente ilícito para auxiliar um determinado grupo político que se transformou em organização criminosa a se manter no poder. Talvez, ministro Zanin, um dos momentos mais vexatórios da história de uma instituição respeitada como a Polícia Rodoviária Federal.
É isso, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Manu, a gente vai te liberar em Brasília, tem muita coisa ainda acontecendo, como você disse, não deu nem tempo de se inteirar de tudo, até porque Manuela Borges é uma só, né, gente? Mas a nossa equipe lá em Brasília está sempre ligada em tudo. Querida, sempre um prazer ter você aqui. E a gente chegou aqui bem cedinho, só que de manhã, de tarde, estava tudo vazio. Começou a encher agora, no final da tarde, eles devem votar o projeto que acaba com uma isenção de 10% de forma linear para vários setores produtivos, inclusive tem o lobby aí dos refrigerantes, das bebidas adocicadas, que não querem perder essa mamata. Então tem essa discussão aqui da reforma tributária na Câmara dos Deputados e lá no Senado, a CPI do crime organizado e também toda essa costura da dosimetria que deve ser votada amanhã na CCJ e também no plenário do Senado. Então eu vou dar mais uma circulada aqui para apurar tudo para o N1 amanhã cedinho. Excelente, para o N2 Beijo. Também, né? Manuela Borges aqui junto com a N2. gente. Se tropeçar em algum escândalo aí, é só chamar. Avisa. Bom trabalho por aí, Manu. Enquanto Até a amanhã. Elô está em outra apuração, É. o Lula sabe, mas ainda não podemos revelar, Sem né, Lula? spoiler. Mistérios, Sem spoiler. mistérios. É isso aí. A Manuela Borges junto com a gente, Heloísa Vilela. Ontem também a Manu deu um pequeno spoiler, que na verdade deixou no ar, né? Só pra gente saber que a Heloísa Vilela tá numa apuração especial. Ô, Gabi, só uma coisinha que a Manu falou ali no final, é que tem um grande lobby, né, para ter benefícios fiscais agora, de última hora, na reforma tributária. É o lobby das bebidas açucaradas, Chico, Gabi. O que é que eles estão querendo? Os fabricantes de refrigerantes e de outras bebidas açucaradas, como leites batidos, essas coisas, estão querendo dizer que não deve haver uma sobretaxa sobre essas bebidas, porque elas são alimento e não fazem mal à saúde. E o que o governo quer é fazer uma taxação de imposto sobre elas, para que essa arrecadação de imposto pague na rede pública o atendimento em saúde nessa área. Então, esse lobby dos refrigerantes é um escândalo também, e é o lobby silencioso em Brasília. Não, tem que ter uma compensação para o SUS, para o sistema no geral, porque Exatamente. depois estoura milhões de casos de diabetes E mais na sobrecarrega frente. o SUS, né, Chico? E cadê? Sabe? Perfeito, certeira esse seu apontamento. Gente, falei ontem aqui da nossa pós-graduação, a nossa primeira pós-graduação do ICL com a FESP de São Paulo, Repensando o Brasil. A gente está com uma nova turma aberta, aliás, com novos professores também fazendo parte dessa turma, como o Daniel Munduruku. Para você que ainda está na dúvida, se quer fazer, se não quer fazer, a gente vai ter uma aula aberta dessa formação. Então, o convite para você participar da primeira aula do professor Gessé Souza aqui nos nossos canais do ICL. Você pode ir em icl.com.br/aula. E aí você ativa o lembrete para assistir em primeira mão a aula da disciplina Problemas Brasileiros em Perspectiva Sociológica. Vale a pena. E também a gente tem um relato de uma aluna nossa, Daniela Conceição Pinheiro. Lembrando que a gente já tem a primeira turma desse curso de pós-graduação que tem uma experiência para compartilhar com a gente. Vamos lá. É como se a pós-graduação estivesse realizando uma utopia que eu tinha dentro de mim. Eu até emociono. Eu me chamo Daniela Conceição Pinheiro, tenho 49 anos e eu trabalho com a psicanálise francesa. Tudo que me sobra, eu tô indo pro pós, que para mim foi a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ler os livros do Gessé Souza é como se ele tivesse me dito assim, valeu a pena vir a esse mundo. Ninguém fala desse povo maravilhoso que existe até que eu descubro um Gessé Souza que responde todas as minhas angústias por 25 anos. E que eu parecia doida para todo mundo. Então, assim, por exemplo, eu acho que eu vou fazer para mim mesma uma monografia maravilhosa sobre essa pós-graduação. Eu diria para você que talvez tenha valido mais até do que meu início de mestrado e meu doutorado, que eu ainda não concluí. Assim, a bagagem da pós-graduação. Eu não só pretendo indicar, como eu pretendo presentear várias pessoas o ano que vem com essa pós-graduação.
Essa é a minha meta o ano que vem. Eu quero levar umas 5 pessoas. E se elas alegarem eu não tenho condições, eu vou ter para oferecer. É isso, então, um depoimento, e a gente já fez uma mágica aqui no nosso estúdio, Rodrigo Viana junto com a gente. Rodrigo, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Hoje a nossa formação está completa aqui, né? Completíssima nessa mesa redonda do N2. Só deixar o recado para a nossa comunidade que está nos acompanhando, então vai em sl.com.br/aula, é hoje 8 horas da noite, ainda dá tempo de ter as mesmas condições exclusivas de matrícula que tem valor promocional. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário? Bora. Você que veio diretamente do Urgente, também trazendo aqui uma notícia sobre o padre Júlio Lancelotti. Muita gente no nosso chat comentou a respeito disso. Ele está proibido de transmitir missas ao vivo e suspendeu todas as atividades nas redes sociais, uma proibição que vem do Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Além disso, o Dom Odilo Scherer está analisando a transferência também do padre Júlio da paróquia de São Miguel Arcanjo, que fica na Moca, na zona leste de São Paulo. Aliás, o padre Júlio está lá a vida inteira, né? Quem trouxe essa informação foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ela conversou com o padre Júlio e ele disse que o Dom Odilo pediu que ele desse um tempo, que acha que essa é uma forma de recolhimento e proteção. Perguntaram se ele concordava com essa decisão ou não, e ele respondeu que ele apenas tem que obedecer. A igreja tem uma hierarquia ali pesada. Eu diria com uma certa tradição. Não é bem assim, uma recomendaçãozinha, olha, fique mais quieto, não. Quando a igreja solta uma história dessa, você lembra daqueles romances do Humberto Eco. Você tem que se preparar para ou obedece ou no passado queimava, hoje ainda fica vivo. Fala, Lula. Não, eu acho assim, eu fui surpreendido por essa notícia da Mônica Bergamo, que é fato, né? Até pela relação de amizade que os dois têm, a repórter e o fato, no caso o padre Júlio, e eu acho que a igreja poderia sim, Chico, né, Gabi e Rodrigo, ser mais transparente nesses comunicados. Isso. Porque sabe o que é que ficou parecendo? Ficou parecendo aqueles tempos sombrios, aqueles tempos pesados, em que a Igreja Católica calou o Leonardo Boff, calou a teologia da libertação e seus defensores no Brasil, calou e puniu Dom Helder Câmara, né, arcebispo de Olinda e Recife. Então, essa decisão, e ainda mais vindo de Dom Odilo Scherer, que é um cardeal arcebispo da linha conservadora da Igreja Católica. Lembremos que o Dom Odilo, no conclave que elegeu o Papa Francisco, o Dom Odilo era o candidato da ala mais reacionária da Igreja Católica. E este decreto, esse ato, desta forma surpreendente nesse momento, ele mais confunde do que explica. A Thaís está lembrando aqui na nossa audiência que o Boff, por coincidência, falou do episódio dele ontem para o Chico Pinheiro, contou de toda a história, relembrando esse tempo que o Lula nos traz à memória. E é preciso lembrar que o padre Júlio tem sido alvo, desde muitos anos, né, de ataques por parte da extrema-direita. Sempre foi alvo de ataques. Primeiro, em relação ao trabalho social, um discurso de que ele favorece a população de rua, então ele, na verdade, incentiva a existência de população de rua, né? A casa dele, a casa paroquial, já foi pichada, ele já sofreu ameaças, ele é alvo de denúncias também falsas ou não, nas redes sociais, então ele é um alvo preferencial da extrema-direita já faz algum tempo. Ficou a dúvida, por quê que tomaram essa decisão? O padre Júlio tem 75 para 76 anos, né? Eu não entendo muito dessa questão aí da hierarquia católica, mas pelo que eu fui ler, aos 75 anos, os padres podem ser afastados das suas atividades paroquiais. Podem, não são obrigados. Normalmente não se afastam, porque tem uma relação com a comunidade, vão ficando por ali. Tem algum problema de saúde, alguma questão, ou que peçam, não se afastam. Vão ficando enquanto tenham capacidade. Então, se foi afastado,
alguma coisa aconteceu. E não ficou claro, não há no comunicado algo assim, olha, estamos afastando porque surgiu esse problema, porque não concordamos com essa linha, não queremos mais essa atividade na Zona Leste de São Paulo, ou porque tem alguma suspeita contra o padre Júlio, então se diga claramente, tem alguma suspeita? Porque os canais da extrema-direita estão espalhando um monte de coisa. Exatamente. De maneira leviana, porque não sei se há investigação, se não há investigação, ou se já há comprovação de alguma coisa. De qualquer maneira, é um registro importante e é uma das personalidades principais da Igreja Católica hoje no Brasil. E se essa ideia da arquidiocese é protegê-lo, eu acho que o efeito é totalmente o contrário. Está deixando ele no mato, perdido, sem cachorro, sem proteção alguma. Porque não pode se defender e ainda fica com toda essa suspeita gerada pela extrema-direita na sua multiplicação de vídeos. Sim. Então, a posição da arquidiocese não protege nada. Não. Além de não ser transparente. É isso, eu acho que deveria haver mais transparência. Vamos ver, quem sabe nos próximos dias a gente possa ficar sabendo de mais detalhes que embasaram essa decisão desse cardeal Dom Odílio, que você diz, né, é de uma linha mais conservadora da igreja. Portanto, tem discordâncias com o padre Júlio, que vem da tradição da teologia da libertação. É isso, meninos. Eu queria trazer uma notícia que acabou de sair, uma apuração da CNN, sobre a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai iniciar o processo de caducidade do contrato da Enel em São Paulo. Caducidade é romper contrato, ou seja, gente. caçar concessão. Vamos falar o português, claro? Falando aqui o português, claro. Então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, eles anunciaram agora há pouco essa notícia de que vão iniciar esse processo de caducidade, de rompimento do contrato. Segundo eles, né, essas autoridades, a abertura do processo é o primeiro passo formal para romper, de fato, a concessão. Então, eles ainda estão no início desse processo, né, por conta dos problemas que aconteceram em São Paulo, na prestação de serviço. Tem falha até agora no atendimento para a população. E tem uma pressão também do governo estadual e da prefeitura contra, né, a prefeitura de São Paulo, também o governo estadual, e apagões por conta dos ventos fortes na semana passada, milhões de consumidores sem energia por vários dias, e a Enel ainda não se manifestou a respeito disso. Mas já vi a Enel deixar a gente em apagão sem nenhum vento, sem chuva, sem nada, como, por exemplo, no Ceará, onde ela já foi alvo, inclusive, de CPIs, porque é uma desgraça essa empresa. Aliás, muito antes de São Paulo fechar o contrato, né? Você já sabia, era público. São Paulo já sabia dessa história. Mas aí eu acho que, assim, isso tem que ocorrer, mas esperemos que seja bem feito. Sim. Porque não pode tirar a empresa que está administrando o contrato a toque de caixa e não saber o que se vai colocar no lugar. Perfeito. Então, que exista um plano B, que não seja feita a toque de caixa, como foi feita, aliás, a privatização do setor elétrico no país inteiro e que levou a Enel a estar aqui em São Paulo. Esse é o problema, porque a privatização foi toda ela na Bacia das Almas, foi entregar às empresas, foi não ter um código, novamente, um código de disciplinamento da atividade, né? E de punições. Isso foi feito no setor de telefonia, isso foi feito no setor elétrico, isso foi feito quando se privatizou a BR Distribuidora e produziu essa série de escândalos com crime organizado como está lá. E isso que o Chico falou é uma realidade. A Enel, ela também presta serviço em outros estados e presta maus serviços. A Enel investiu no Brasil, desde que chegou aqui, aliás, tem programação para investir até o fim desse ano, que está acabando, 10 bilhões de reais. Na Itália, eles investem a ordem de 30 bilhões de euros, né, para o mesmo serviço num país muito menor que o Brasil. Então, a Enel, ela não pode vir aqui e apenas cobrar as tarifas, tirar, né, dos brasileiros e entregar um serviço péssimo como esse que ele entrega hoje. Não, e tem, assim, quando a gente olha em retrospectiva, a privatização da telefonia, no caso dos celulares, por exemplo. Ali é um setor que foi feito na época do Fernando Henrique.
pode ser contra, a favor de privatização, mas foi feito, me parece, com mais cuidado. Ali tinha regulação, a regulação funcionou melhor, tem uma certa concorrência, você pode, tem mais de uma companhia para você escolher. Que é o básico. Que é o básico. Não, vai privatizar porque é iniciativa privada, tem concorrência. No caso de energia elétrica, não tem concorrência. Você tem fornecedor único. Então, é muito complicado você fazer a privatização do jeito que foi feita num setor monopolizado, em que você tem uma única empresa de fornecimento por estado, e às vezes a mesma fornece para vários estados. Você não tem a concorrente da Enel, como é que você vai fazer outra rede elétrica? Como não tem na água, né? Na energia também não. Então é o caso de repensar, nós queremos reestatizar a energia elétrica, esse setor é melhor que fique na mão, inclusive o fornecimento para a casa das pessoas na mão do setor do estado, porque afinal ficaram governador, que é privatista, e o prefeito, que é privatista, falando mal da Enel. Então eles querem que estatize? Vamos estatizar? Sim. Tarcísio, você acabou de vender a Sabesp. Isso. Vamos estatizar de volta a Enel, já que não tem concorrência? Não tem concorrência possível? Quem é que vai assumir? É porque é isso que o Lula falou, nós vamos fazer... Não, agora caça a Enel, e você traz um outro grupo, tira do bolso do colete, alguém que vai ajudar a pagar alguma campanha eleitoral. A Enel, bem ou mal, ela, mesmo com a desgraça que ela é do ramo... Elétrico. O que tem acontecido, como o caso da Sabesp, quase toda a privatização da Sabesp, é que tem assumido fundos de investimentos que nunca cederam o interruptor, que nunca apertaram, que nunca abriram a torneira. E no caso da Sabesp, tem quem está lá? Daniel Vorcaro. Exatamente. Né? Daniel Vorcaro está num desses fundos que o Chico falou, dentro da Sabesp, no fundo da EMAI. Né? E isso é o quê? Isso é desídia de quem? De quem privatizou. E quem privatizou? O Tarcísio. Porque se for uma desgraça à luz, prepare a população de São Paulo para a questão da água. Porque aí não tem, porque lá não tem sequer. A Enel ainda herdou um pouquinho do corpo técnico ótimo, excelente, da Eletropaulo. No caso da Sabesp, mandou muito mais gente embora na proporção do que a Enel aqui na luz. Então, meu filho, quando começar a estourar isso aí... Ela já começou, né? Já vão aumentar o preço agora em janeiro. A água está... São Paulo vive uma crise climática, ou seja, venderam na Bacia das Almas, em plena crise climática, a empresa que entregava água, que cuida do bem público maior do país, que é a água, que é a natureza. Ô Chico, você fez essa comparação com a Sabesp, é importante porque é uma preocupação de fato, né, de que se repita o que aconteceu lá. No ano passado foram 5 mil trabalhadores que foram desligados, experientes no setor, e segundo, tem uma reportagem da Brasil de Fato sobre isso, depois mostrando que foram contratados pouco mais de 1.000 trabalhadores e com experiência muito menor. Então, isso também piora na qualidade do serviço que eles prestam. Então, tem um receio de que aconteça algo parecido com a Enel também. Eu chamaria a Eletropaulo de volta, estatizaria, é a única saída. Teve um exemplo agora, Lula, veio uns caminhões da CEMIG, da estatal de Minas, que está sucateada porque o Zema quer vender, mas mesmo assim foi quem salvou aqui em São Paulo. Vieram para ajudar. Vieram para ajudar. Então, coloca a Eletropaulo de volta, estatiza esse negócio já. Aliás, é um debate interessante. O pessoal mais da direita, na época do PSDB, costumava dizer a esquerda faz uma defesa ideológica, né, contra as privatizações. Eu diria que hoje tem uma defesa das privatizações que também é ideológica. Porque vamos debater. Sim. Tem que privatizar qualquer setor, mesmo onde não haja concorrência? Qual é o sentido de você entregar tudo, né, toda a energia elétrica do estado de São Paulo na mão de uma empresa só, que não vai ter concorrência? Então não é mercado. Não é em nome do livre mercado que está se fazendo isso. Não é em nome do livre mercado. Quando dá problema, quem é que vai... É o Estado que tem que salvar? É o Estado que tem que salvar? Então não é melhor o Estado administrar de uma vez? Repito, não precisamos ser assim, preto ou branco. Em alguns casos, telefonia celular, deixa do jeito que está, foi feita na época e tal, tem alguma concorrência, precisa ter fiscalização. Agora, luz e água não tem concorrência, então reestatiza. Vamos fazer esse debate. O Ricardo Nunes, que foi no dia lá do SBT, que o Luiz Inácio, o presidente, esteve lá, tentou até fazer uma cobrança ali na frente do Lula. Nos ajude em São Paulo. Ricardo Nunes vai estatizar, vai propor estatização da energia em São Paulo? Eu acho que é um bom debate. Sim, é ótimo, excelente, Rodrigo, esse ponto. E também porque com uma empresa que já se mostra dando errado em outro estado. Ou em outros lugares, estados, pois é. Como no Ceará, que
Inclusive, a Enel recebeu um parecer contrário para prorrogar a concessão do contrato, né? Quer dizer, vai ter que trocar, talvez, a empresa. Sim. Então, já tinha uma experiência ruim e, ainda assim, o contrato foi fechado em São Paulo. Não tem uma explicação plausível para isso também, né? Por que com essa empresa, então? Essa pergunta é importante. Posso virar a página aqui para a gente falar de pesquisa Quest também? Opa, isso é importante. Vamos trazer aqui também. Tem um cenário de melhora aqui, de avaliação do governo, empate técnico. Vamos trazer aqui agora, só para trazer informação também que a gente precisa dar sempre, que são aquelas informações mais técnicas de pesquisa Quest, que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Vamos lá, então, colocar aqui na tela a aprovação do governo Lula. Temos... o primeiro é a de desaprovação, que é de 49%, você está vendo aí na sua tela, e antes 50%. Então, a desaprovação também teve, na verdade, uma oscilação para baixo de 49%. A aprovação, oscilação para cima, 48%, antes 47% no mês passado, em novembro. Aí depois a gente vai trazer aqui os outros cenários, mas acho que a gente pode começar discutindo essa estabilidade, mas que está com uma apresentação de cenário que tem uma leve melhora. Né? Leve melhora. A oscilação, se você pegar, é uma oscilação dentro da margem de erro, mas nos dois casos favorece o Lula. É um empate quase absoluto, né? Isso. 49 a 48. 49 desaprovam, 48 aprovam. Se você pega se você pega as linhas ao longo do tempo, aí sim há uma tendência, né, desde o meio do ano para cá, de recuperação do Lula. Então ele entra no ano de 2026, no ano da reeleição, com um empate, precisando melhorar, mas em recuperação. Acho que esse que é o ponto positivo. Né? Eu acho que isso mostra, mais uma vez, a fratura e o congelamento do país. O país está fraturado ideologicamente, né, por esse discurso de ódio que se inoculou na sociedade desde 2016, 2017 para cá, e essa fratura, ela está congelada. Na verdade, o que se está disputando é uma estreita faixa de 10% dos eleitores brasileiros que podem votar com o Lula, com o governo, ou que podem votar contra o Lula, contra o governo, mas que, por todas as pesquisas já feitas antes, e por essa também, não aceitam a volta do Bolsonaro, do bolsonarismo, daquela maluquice que estava instalada. Né? Então, a disputa para 2026, ela está muito situada nessa estreita faixa de 10% do eleitorado. É como eu vejo, Chico. Sim, não, concordo contigo. E eu acho que o governo, como tem muita entrega para ser feita ali... Até porque é um ano eleitoral, tradicionalmente, é a hora que você sai pelo Brasil inteiro cortando fita de inauguração, eu acho que a gente vai ter um avanço no positivo dessa pesquisa. Uhum. Então o Lula começa janeiro no inferno astral, era o pior momento, o começo desse ano, fecha com esse empate ali técnico e eu agora acho que é a hora de aumentar o positivo com essas entregas que tem para ser feitas agora em 2026. Agora, outra coisa interessante dessa história é o Flávio Bolsonaro, porque como Jair Bolsonaro não aparece pela primeira vez numa pesquisa Quest, já tem um indicado que é o Flávio. O que as pessoas estão achando? Tem uma pergunta que foi feita na Quest que é a seguinte, na pesquisa. Jair Bolsonaro errou ao indicar Flávio como candidato em 2026? Errou 54%. Então, a maioria das pessoas dizendo que sim, que o Bolsonaro errou ao indicar o filho Flávio. Acertou, 36% das pessoas acreditam nisso. Agora, só para a gente dar uma olhada no cenário de uma maneira geral, o Lula vence todos os adversários no segundo turno. E aqui a gente está falando principalmente do Flávio Bolsonaro e do Tarcísio. Se a gente puder colocar essa tela aqui também para mostrar isso, o cenário em que aparece o presidente Lula vencendo tanto Flávio Bolsonaro quanto também o Tarcísio de Freitas. A gente tem arte para colocar aqui na tela? Porque a gente tem o cenário de primeiro e de segundo turno. Isso. O Lula ganha de todo mundo no primeiro turno. Esse cenário é o cenário de primeiro turno, né?
Esse é o cenário de primeiro turno. É o cenário 2 de primeiro turno. Lula 41%, Flávio Bolsonaro 23%, Tarcísio de Freitas 10%. Depois aquele Renan Santos do MBL e o Aldo Rebelo, que vão entrar aí para tentar, enfim, tirar alguns pontos percentuais e levar a eleição para o segundo turno. Esse cenário é o menos provável, gente. O Flávio saindo candidato, o Tarcísio não vai. Esse não existe. Para mim, o cenário mais provável é com o Ratinho. Esse é o cenário menos provável, mas essa é a lâmina, na minha opinião, a mais noticiosa dessa pesquisa. Porque eu não esperava ver esse desempenho do presidente Lula com 41% de intenção de voto, tendo na urna, né, numa suposta urna, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, e o Flávio Bolsonaro deixando o Tarcísio de Freitas 13 pontos percentuais abaixo. E o Lula estando 18 pontos acima do Flávio Bolsonaro. Esse cenário, Rodrigo, eu acho que ele bota não é uma pulga, ele bota um pulgueiro inteiro atrás da orelha do Tarcísio, porque essa lâmina avisa o Tarcísio. Talvez não saia, né? Não saia. Não Fica saia. com São Paulo que já está garantido. E avisa também ao mercado, né? Que o mercado chegou a cair, despencou aí semana passada, diante da candidatura do Flávio, porque a obsessão é o Tarcísio. Essa pesquisa dá uma acalmada nos caras também. Isso. Dá uma acalmada na Faria Lima. Olha, dá para vocês irem mesmo com Flávio? alguém da família. Vamos embora. Vocês inventaram essa loucura, então que sigam com ela, né? Abraço aí. Agora, Lula e Chico, Gabi, esse cenário também aponta até a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno. Sim. Por esses números que estão aí. É claro que é pouco provável, na hora H acaba oscilando, mas se você somar todos os adversários ali... Aliás, tem adversários que a gente não citou, que são números baixíssimos, né? O Renan Santos e do Missão e o Aldo Rebelo. Mas mesmo somando todos esses aí, não chega no percentual do Lula. Esse é um fato. O outro fato, quando você vai para o segundo turno, o Lula abre uma vantagem que é igual, seja qual for o adversário. Ou seja, aquele discurso do Centrão, é melhor um moderado de direita, porque daí se sai melhor do que alguém da família Bolsonaro, por essa pesquisa está também enterrada. Vocês viram os números? Isso que você falou, aí eu vou te falar, é a minha aposta amanhã no rolê ICL vai ter uma série de previsões, né? Atenção, essa previsão não está no rolê do ICL de amanhã, né? Mas essa é uma previsão minha que pro ano que vem, eu acho que pela primeira vez o Lula terá uma chance real de vitória no primeiro turno. De 2002 para cá, pela primeira vez participando de uma eleição. E digo para vocês, eu tenho conversado reservadamente com alguns desses pesquisadores, entre eles o Felipe Nunes, né? O próprio Marcos Coimbra. Nunca houve um cenário tão possível de uma vitória em primeiro turno, não porque a aprovação do governo está exuberante, mas porque a sociedade está fracionada, porque pouca coisa andou na sociedade nesse lado. Sim. E porque a extrema-direita não evoluiu para uma candidatura de consenso, né, para justamente tirar o aso, né, que se tem em relação a eles por causa do bolsonarismo. Eles não evoluíram e esse cenário fraturado pode levar a essa vitória em primeiro turno. Excelente essa sua avaliação aqui. Atenção, hein? Anotem. Faz todo sentido. Pegue a espontânea do Lula em qualquer pesquisa, Quest, Datafolha, qualquer uma, Paraná, até naquela Futura mesmo, que dá o Flávio Bolsonaro quase eleito já, né? Pegue qualquer pesquisa, veja o gráfico da votação espontânea do Lula. Subindo. Um voto consolidado, sem correr risco de alguma mudança. É isso, então, é importante. Esse primeiro turno aí, tá gravado aqui, acho que o Lula vai acertar. Ô Gabi, nós vamos trazer o cenário de segundo turno? Você quer trazer o cenário? Eu queria, tá aqui, ó. Cenário de segundo turno. Nós temos aí na tela para colocar para o nosso povo aqui, pessoal, ó. Lula contra Flávio Bolsonaro. Se tiver segundo turno, temos aí? É o próximo na sequência. Aí, olha aí. Então, Lula, 46,
Flávio Bolsonaro, 36. 10 pontos de diferença. O curioso é que quando você tira o Flávio, né? Tá 46, 36, 10 pontos de vantagem para o Lula. Tira o Flávio e põe outro, põe alguém do Centrão. E olha o que acontece, aí seria a próxima lâmina. A próxima lâmina é o Tarcísio, eventualmente, como candidato no segundo turno. Aí sabe o que acontece? Nada. A diferença é idêntica. A gente pode colocar na tela também, por favor, gente? É o próximo. Isso, Tarcísio. 45 a 35. Ou seja, o argumento de que é melhor ter alguém do Centrão, por essa pesquisa aqui, está enterrado. Para o Flávio Bolsonaro, essa pesquisa é boa também. É boa para ele. E boa para o presidente Lula, que em todos os cenários está abrindo diferença para a direita. É isso, então a gente traz também os cenários de segundo turno rapidamente. Ainda queria aproveitar a presença do Lula junto com a gente nessa terça-feira para trazer uma outra notícia sobre o Alexandre Ramagem. A gente vem conversando muito sobre o mandato, o que vai acontecer com o mandato do Alexandre Ramagem. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele desistiu de levar para votação em plenário o pedido de perda do mandato do Ramagem. O STF anulou a votação sobre a cassação da Carla Zambelli, vocês devem se lembrar disso, e agora o Hugo Mota preferiu que esse processo contra o Ramagem seja decidido pela mesa diretora da casa, e o mesmo deve acontecer também com a cassação do Eduardo Bolsonaro. São informações do Igor Gadelha, o repórter do portal Metrópolis, que ouviu aliados do presidente da Câmara dos Deputados. E ele também apurou que o Ramagem parece que não está mais em Miami. Ele decidiu se mudar para Orlando, porque ele foi flagrado. Reportagem do Guilherme Amado, do Platô BR, né, que trouxe aquelas fotos que a gente até colocou aqui no ICL Notícias, a gente mostrou na tela para vocês. Ele foi flagrado em Miami e agora o Ramagem já se muda para Orlando. Lá e foi procurar um esconderijo. Não, né? Então é o seguinte, até sexta-feira isso estará resolvido. Hoje, o presidente Lula, que sabe tudo da política, pegou o telefone, ligou para o frágil Hugo Mota, hipotecou solidariedade, fez aquela voz de um pai protetor, né, para Hugo Mota, né, esse presidente pérfido e péssimo que a Câmara dos Deputados tem, mas se colocou nessa condição. O Hugo Mota respondeu para ele dizendo que abriria 2026 com a agenda econômica e deixou claro, né, não falou das cassações, mas deixou claro que essa solução, né, seria dada pela mesa diretora. A mesa diretora tem 7 votos. Não é necessário, como se divulgou na semana passada, qualquer decisão por unanimidade. É 4-3, caça. O Hugo Mota tem 4 votos na mesa. O Arthur Lira tem 3 votos na mesa, que são dele. E o Arthur Lira está, nesse momento, solapando, está puxando o tapete do Hugo Mota, porque quer voltar ele mesmo para a presidência da Câmara. Mas essa decisão, eu creio que está tomada. O Supremo Tribunal Federal também foi avisado de que não haveria novas tensões como aquela cassação patética da Carla Zambelli, que foi derrotada no plenário, né, da Câmara dos Deputados. O Supremo ficou satisfeito com esse retorno e não é necessário para tirar o mandato desses dois, porque já tem condenação transitada em julgado pelo Supremo, que é o caso do Ramagem, e o outro já atingiu o número de faltas que o leva a ser cassado naturalmente pela mesa da Câmara. Essas decisões não precisam de plenário, não serão tomadas pelo plenário e ocorrerão até o fim dessa semana. Muito bom, Lula. Sempre atento aos desdobramentos lá de Brasília. A gente deve ter, então, finalmente uma conclusão dessas, não é candidatura, né? Na verdade, desses mandatos dos parlamentares bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem e Carla Zambelli, a história já está resolvida também. E também, de repente, eles renunciam, né? Porque ontem exemplo da Carla Zambelli. Ontem o Cacai dizia como é importante, quer dizer, cassação da Carla Zambelli e do Ramagem, você caçando, você tira os votos e diminui as bancadas, né? Porque aqueles deputados que foram eleitos juntos acabam sendo afastados juntos, né? Mas, enfim, vamos aguardar, nas próximas horas ou dias isso estará resolvido.
É isso, meu querido Lula. Obrigado, foi um prazer. Valeu, Lula. Gabi, Prazer foi todo Rodrigo, nosso. né? Valeu, meu amigo. Até logo. Ontem você De bom, presencialmente né? pode voltar, viu? Para Vou participar junto abrir com a aqui, gente. deixar a minha vaga, né? Sim. Até A logo. vaga aberta. Então, Volte logo, hein? Por Aqui favor, no N2, por favor, junto com a Lula. gente. me Gostamos. convidem. Missa de corpo presente, é sempre melhor. Isso aí, a gente gosta muito mais. Até lá. A nossa mesa fica mais acolhedora, né? A nossa mesa redonda, Chico Sá. A gente gosta Opa, muito. vamos. Vou trazer ainda a notícia aqui, daqui a pouquinho Débora Maganha vai chegar para conversar junto com a gente, mas quero trazer um trecho de uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante a dosimetria do julgamento do Núcleo 2, que aconteceu hoje, agora há pouco a gente trouxe até uma tela mostrando os condenados e também um absolvido. O ministro Alexandre de Moraes, ele criticou esse projeto que pode permitir a redução das penas, inclusive do Jair Bolsonaro e dos outros condenados pelos crimes da trama golpista do 8 de janeiro. Vamos assistir essa fala, a gente volta a conversar. Vamos lá. Não é possível Gabi, eu tô mais aflito que você tá de lado. discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a Eu perdi o democracia. comentário dele. Bom, então a gente já tem aqui o Alexandre de Moraes se posicionando sobre esse PL que passou na Câmara dos Deputados e que amanhã está na CCJ do Senado, o PL da dosimetria. Ele diz que não é possível, Rodrigo, mais discurso de atenuante em penas, ou seja, aquele embate com o Supremo Tribunal Federal muito claramente sendo feito. Ele toca na questão principal, que é um baita incentivo a novos golpes, a novas quebradeiras no Supremo, no Congresso, no Palácio do Planalto. É um convite. É um convite, assim, uma carta convite ali, muito gentil. Olha, podem ir na boa para uma próxima aventura, quando passar aquele ônibus da extrema-direita na sua cidade, pegue aquela carona que vai ser legal. Vê o que deu agora com quem foi lá dessa vez. A gente paga passagem, tem um churrasco lá na frente do quartel e vai ser lindo. É um tremendo incentivo para que se repita. O Alexandre de Moraes, diferente de alguns parlamentares, acho que entendeu muito bem o recado das ruas no último domingo, né? Pelo menos o discurso dele publicamente nesse julgamento do Núcleo 2 está em consonância com o que a sociedade se manifestou no último domingo. Acho que ele entendeu o recado das ruas e não se esqueceu de tudo que aconteceu. Os caras arrebentaram o prédio do Supremo, jogaram a cadeira na rua. Havia um discurso de que o Alexandre de Moraes deveria ser assassinado. Sim. Isso foi provado no processo. Havia plano para assassinar ministro do Supremo, presidente eleito e vice. Nós vamos esquecer tudo isso agora? Não dá, com participação inclusive de militares. Estou curioso porque amanhã a CCJ no Senado vai se debruçar sobre esse tema e hoje o senador Alessandro Vieira, que é de centro-direita, apresentou um projeto para rechaçar na íntegra o PL da dosimetria, para jogar no lixo esse PL da dosimetria, porque, entre outras coisas, além de incentivar outros golpes militares, incentiva e facilita a vida de criminoso. A extrema-direita, a direita, que sempre disse que somos contra direitos humanos, tem que endurecer as leis, está fazendo um liberou geral que vai facilitar bandido a sair da cadeia. É isso também que está acontecendo. O Alessandro Vieira apresentou esse voto em separado. Vai ter embate amanhã, certamente. Otto Alencar, senador, já disse que é contra o PL da dosimetria. Isso. Alessandro Vieira, quero ver quem é que vai assumir a defesa desse projeto que facilita a vida para bandido e golpista, basicamente. O Alexandre de Moraes, na véspera do Senado falar, se pronunciou e acho que mandou o recado. Eu acho que é um simbolismo bastante importante nessa véspera, Rodrigo, bem observado. A gente vai acompanhar amanhã a nossa equipe e vai trazer todos os detalhes dessa história para você aqui no N2. Hoje tem Precisamos Conversar, hein? Terça-feira, então você continua junto com a gente depois do N2, às 7 horas da noite, a Juliana Baroni, a Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara te esperam para um debate de fim de ano. O ano acabou? Ainda não, hein? Só acaba quando termina, mas já tem conversas. O roteirista do Brasil não concorda com isso aí. O ano não acabou ainda. Mas elas vão falar sobre os rituais. Elas vão fazer um
balanço esses também do rituais de fim de ano para celebrar o final do ano, tem toda essa magia de fim de ano, que a gente achou que já estaria Não, que eu tô na magia natalina. Tô e ainda doido não para tá entrar nessa semana. magia, mas o país não deixa. Não está deixando. Não deixa a gente entrar nessa magia do fim de ano. Estou preocupado com o nosso plantão de fim de ano noticioso também. Vai ter notícia. É isso. Na semana que vem, na próxima, a gente está de plantão, viu, gente? Não é que o ano está acabando, que a gente não vai trazer notícia aqui no N1. Olha, o que tem de gente para ir para a cadeia aí não é brincadeira. É uma fila aí. Você tem, eu acho que na fila, no primeiro lugar ali, o governador do Rio, Cláudio Castro, que é um candidataço. Você tem esse banqueiro do Master, talvez ele volte também para a cadeia, porque hoje, milagrosamente, o Toffoli soltou ali uma pontinha, pode investigar essa partezinha aqui. Separou ali 2 páginas e entregou à Polícia Federal. Já é alguma coisa, é outro candidato a acabar com o nosso plantão. E a Carla Zambelli, porque a Itália vai decidir se ela é extraditada para o Brasil ou não. Está na bica aí para decidir, acho que é essa semana, dia 17 ou 18, toma a decisão. É que depois ainda tem a canetada do governo da Itália, mas pode ser que até o final do ano a gente tenha pelo menos a decisão da Carla Zambelli. Volta, Carla, vem cumprir a pena. E se tudo isso acontecer, a gente vai noticiar. Aqui no N1 e no N2 também. E estaremos de plantão, hein, gente? Fiquem com a gente nesse fim de ano também aqui no ICL Notícias. Mas não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Pelo amor de Deus. Boa, Chico. Vamos trazer também aqui, nesta terça-feira, hoje, Débora Maganha, nossa apresentadora do Mercado de Investimentos, nossa economista, historiadora. Débora Maganha faz tudo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo, Chico. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Boa tarde. A premiadíssima. Premiadíssima. Essa mulher não tem mais Débora Maganha. Na casa dela para receber prêmio, viu? Exatamente. Merecido. Somos fãs aqui. Total. Fã número 1 de Débora Maganha. Débora, a gente chama aqui hoje para conversar sobre essa confirmação do Fernando Haddad. Na verdade, é uma possibilidade, né, que foi confirmada por ele para o jornal O Globo, de deixar o Ministério da Fazenda no ano que vem para colaborar com a campanha de reeleição do presidente Lula. Então, a manchete no nosso site, serienoticias.com.br, a previsão é de que ele possa deixar a pasta da Fazenda em fevereiro já. O que disse o ministro Fernando Haddad? Que essa decisão já foi discutida com o presidente Lula, que ele reagiu de forma muito amigável, e o Haddad disse que não pretende ser candidato em 2026, mas que ele quer dar uma contribuição para pensar o programa de governo, do governo Lula, né? O Haddad, sobre a sucessão na Fazenda, quem assumiria a pasta quando o Haddad saísse, ele disse que ainda não definiu os nomes, mas tem especulação rolando já na imprensa, incluindo o secretário executivo Dario Durigan, que é o atual número 2 da pasta da Fazenda hoje. Só para trazer a informação completa, porque ainda tem gente que fala, e o Haddad, ele vai sair como candidato no estado de São Paulo? Ele disse que não, descartou pelo menos por enquanto. Ele tem sido até cogitado pelo PT e disse até que passou por 3 eleições muito difíceis no pior momento do partido. Essa é a fala do Fernando Haddad. E até o Lindbergh Farias, né, que é o líder do PT na Câmara, ele disse que o partido não pode se dar ao luxo de não ter o Fernando Haddad na corrida eleitoral no ano que vem. Então, assim, ele descartou o Haddad, mas o PT quer Haddad. Quer, todo mundo quer. Senado ao governo de São Paulo, né? Isso. Fala-se muito nisso. Ou Senado ou governo. Para o governo eu acho mais difícil, mas eu não... Senado pode ser uma operação interessante. Concordo totalmente. Débora. E é essa discussão justamente que está acontecendo agora, né? O Haddad, ele fala que ele pode deixar a pasta, disse que teve, inclusive, conversas, como vocês já falaram, teve aval do presidente Lula para deixar a pasta, e agora o que a grande incerteza ou dúvida é justamente quem que vem para substituir, que o nome mais forte é do Durigan mesmo, que hoje é o braço direito do Fernando Haddad na Fazenda, então seria até quase que o mais esperado já. E o mais interessante, eu acho que a gente pode trazer disso, é a leitura que se teve
dessa fala, desse pronunciamento do Haddad de deixar a pasta da Fazenda pelo mercado financeiro, porque eu vi várias análises em relação, porque agora já começa, né, quase já nesse clima de fim de ano, Haddad pronunciando, falando sobre isso, você tem o mercado quase fazendo um balanço já do legado de Fernando Haddad. E é muito interessante a gente olhar essa análise do mercado financeiro com essa ótica fiscalista, porque eles trazem pontos ali que eles veem como indiscutivelmente positivos da atuação do Fernando Haddad, e o que o mercado está vendo como positivo, na verdade, não é o que afeta a nossa vida, não é o que está no nosso dia a dia. O que eu sempre gosto de chamar atenção justamente para esse descolamento que se tem entre a visão do mercado financeiro e o que afeta a vida do povo brasileiro no nosso dia a dia. Porque a gente não pode deixar de comentar que o Haddad começou já a reforma tributária, tem toda aquela discussão em relação à reforma tributária no consumo, trouxe ali a atualização, né, da isenção do imposto de renda para R$5.000. Então tem todo ali na parte tributária, principalmente, toda uma carga que deixa ali de cair, até está sendo discutida outra forma aí da reforma tributária visando o tributo sobre consumo, que cai muito sobre rendas menores. Então isso acaba afetando a sociedade de forma positiva. O mercado ainda avalia, sim, isso como positivo, mas o mais interessante é ver que o mercado vê ali como o ponto, que até, abre aspas aqui, colocaram como situação mais complicada, seria justamente a atuação dele no fiscal. Porque quando o Haddad, e o mercado sempre agiu com muito ceticismo em relação ao Haddad, agora, depois de todos os acenos que ele fez, o mercado começava a ganhar confiança, ele, na verdade, começava a ganhar confiança do mercado, começava a dar essa confiança do mercado. Você vê que, apesar de todos os acenos, ainda o fiscal é uma questão. Porque desde sempre o Haddad falou não faria o ajuste da forma mais tradicional com cortes. Então, teria que rever benefícios, a gente poderia ver, né, como fez aí no caso da isenção do imposto de renda, tributando rendas maiores, mas o mercado sempre foi muito cético em relação a isso, porque queria corte de gastos. Então, nessa avaliação do mercado, isso pesou, ficou muito em segundo plano hoje por conta da Quest. Até se vocês quiserem, né, falar sobre isso, dá para a gente falar. A saída, ou o anúncio da saída do Haddad ficou em segundo plano hoje no mercado, porque foi tomado o mercado estava tomado pelo espírito da Quest e a avaliação ali do Flávio Bolsonaro. Então você vê que o que o mercado avalia como positivo ou negativo é totalmente descolado com a nossa vida. E aí agora tem essa incerteza de quem vem para suceder e toda essa discussão se ele vai ou não concorrer para São Paulo, seja pelo Senado ou seja no governo. Inclusive o Lindbergh falou sobre isso, como vocês já falaram. E existe toda essa dúvida se ele vai ou não concorrer, mas o mercado reagiu pouco, eu acho, em relação à saída do Haddad ou esse anúncio, justamente porque a Quest tomou toda a pauta de hoje. E Galípolo também com a ata do Copom. Achei uma loucura, caiu 2,4, né, a Bolsa hoje, e os leitores dessa situação atribuem a Quest a vitória do Lula, praticamente, na eleição do próximo ano. Imagina quando começar a dar primeiro turno, que vai ser logo, logo. E outra, a pesquisa mostra a vitória provável do Lula e, mais que isso, o enterro da terceira via, o enterro da candidatura que o Centrão e que o mercado financeiro gostariam de ver, né? Que seria o Tarcísio. Você vê que quando o Tarcísio entra no primeiro turno, ele come poeira atrás do Flávio Bolsonaro. Então é Lula, 40%, 41%, Flávio com uns 25%, e o Tarcísio para baixo, e o Ratinho também para baixo. Então, a tal da terceira via, todo ano é a mesma coisa. Então fica a Globo, o mercado financeiro, a turma da grana, terceira via, o país está cansado dessa polarização. E o que a gente assiste aqui, essa turma tem muito poder de distribuir informação, notícia, e tem pouco voto, hein, Chico? Na hora que chega, Gabi, quando chega na boca da urna, quem tem voto ou é a centro-esquerda com o Lula ou é a direita nos últimos anos com a turma do Bolsonaro. É isso aí. Isso, num cenário agora sem Bolsonaro, que mudou tudo, deu uma chacoalhada ali. Imagino que agora o Tarcísio está lá no Palácio repensando a vida dele, né, Chico? Esse fato de ter ficado bem atrás do Flávio Bolsonaro
numa página só ali, que está todo mundo, está o Lula, colocaram tudo na mesma eleição, e ele perde feio para o Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso, talvez essa Bolsa tenha refletido muito isso, né, Débora? Que o Tarcísio sendo dissolvido ali. É exatamente isso, não é nem tanto pelo Lula ter tomado tanto à frente em relação ao Flávio Bolsonaro, mas a água que foi jogada no chope do mercado financeiro, que esperava que o Tarcísio teria mais força e que talvez a pesquisa pudesse reverter qualquer decisão dele em relação a concorrer ou não à presidência. Então o mercado ainda tinha ou tem essa esperança de que Tarcísio poderia ser candidato pela direita, uma possível desistência de Flávio Bolsonaro, e todas as vezes que Flávio Bolsonaro insistiu, falando que sua candidatura era irreversível, no próprio anúncio na sexta-feira, quando a Bolsa despenca 4%, a grande decepção é com esse racha que acontece na direita, né? Até costumo brincar que a direita ficou bem rachadinha depois da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas você tem esse racha na direita mostrando que o Flávio Bolsonaro vai concorrer e o Tarcísio vem perdendo força. E aí a pesquisa mostra essa perda de força em relação ao Flávio, e aí o mercado fica realmente sem esse alicerce que ele estava se apoiando para 2026, porque Tarcísio é conhecido por ser privatista, agrada muito o mercado financeiro, e também conhecido por ter ali, né, ou uma expectativa que ele tenha, porque isso só dá para saber se ele realmente estivesse, né, nessa condição, mas que ele tenha um posicionamento de austeridade fiscal, que aí tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, de realmente fazer um corte de gastos no lombo do trabalhador, que tem ali essa austeridade mais presente no fiscal, que era justamente a mudança que o mercado queria ver, e que é o peso que eles jogam ali na avaliação do Haddad, e que eles têm essa esperança, essa expectativa em que o Tarcísio assuma esse lugar de austeridade e de privatização. São duas coisas que interessam e muito aos interesses do mercado financeiro. E que eu reitero aqui, não tem nada a ver com os nossos interesses. É isso, muita gente aqui no nosso chat também dando opinião sobre essa questão da economia. Tem uma mensagem aqui dizendo: meses seguidos houve queda na inflação de alimentos, isso melhorou muito a renda das famílias, enfim, apontando essa questão da economia, esses fatores, né, que trazem também uma expectativa de melhora. Eu queria dar uma olhada no nosso cenário aqui dos nossos vizinhos na América Latina, com uma postagem do Javier Milei. Vocês viram isso? Vi. Presidente da Argentina, a gente falou até sobre isso, conversei sobre isso com o Lucas Rocha, em detalhe, sobre uma ilustração que ele compartilhou nas redes sociais, sugerindo que os governos que são comandados, né, por lideranças da esquerda são, a gente vai colocar aqui na tela para ficar mais fácil até um entendimento, são cenários de favelas, enquanto os países que são comandados pela extrema-direita têm construções futuristas. Olha só a diferença aqui na nossa tela. Então, a gente tem esse post, aqui uma imagem que foi publicada, na verdade, por um apoiador do Javier Milei e que foi repostada por ele. E o autor da imagem até escreveu o seguinte: o povo sul-americano grita liberdade, basta de socialismo empobrecedor. E isso, claro, acabou de ser postado por conta da vitória do Kast, no Chile, o líder da extrema-direita, o José Antônio Kast, que venceu as eleições agora presidenciais no Chile. Eles deram um jeito de botar até o Uruguai aqui, né, nesse desenho. O Uruguai está na turma que, segundo esse apoiador idiota do Milei, é o país de favelados. Né, como se fosse uma ofensa assim, generalizada, porque onde a esquerda governa. Socialismo empobrecedor. Podia mandar para a China isso, né? O socialismo empobrecedor na China. Combina muito bem, né? Sem contar que é uma publicação preconceituosa. Super. Não, lamentável, lamentável. Na verdade, ele põe, lembra um pouco aqueles mapas que às vezes fazem aqui no Brasil, né? De quem vota, os estados que votam na direita, os estados que votam na esquerda. Não, são estados que dependem do governo, quem vota na direita é a livre iniciativa, é um pouco nessa linha aí. A modernidade é de direita e o atraso é de esquerda, né? É mais ou menos nessa linha, né, Débora? Como é que você leu? E é exatamente isso, né? Lembra muito mesmo esses mapas de quem vota realmente
na esquerda no Brasil, nesse mapa bem divididinho ali por estado, é quem recebe mais Bolsa Família. Adoram fazer esse tipo de correlação, quando, na verdade, existe uma série de fatores aí que precisam ser levados em consideração, inclusive quando se fala de benefício social. Eu nem vou entrar nisso, que aí daria para a gente fazer um programa só sobre isso. Mas pensando aí no que o Javier Milei fez, quando ele repostou e republicou essa foto, a gente vê um discurso, né, uma narrativa sendo criada como se eles fossem o país do futuro, porque é isso que ele quer mostrar. E os outros países empobrecidos. Primeiro, que falar em socialismo na América Latina, morre um panda na Ásia quando se fala isso, porque não existe socialismo na América Latina do jeito que eles estão colocando. Então, o primeiro ponto é esse, mas colocar como empobrecedor e colocar a imagem de uma favela, primeiro que é de um elitismo gigantesco, de um mau gosto enorme, e além disso, coloca essa dualidade como se fosse uma coisa ali, um superior ao outro, sempre colocando, né, a direita como se ela fosse muito moderna e tudo mais. E o mais interessante é que hoje o mundo ele acaba capotando, né? Hoje saiu o PIB da Argentina, então às 4 horas da tarde, o PIB da Argentina foi divulgado, ele veio abaixo da expectativa, e as notícias são: o PIB da Argentina cresceu no terceiro trimestre de 2025, cresceu 3,3%. Mas quando a gente está falando de um PIB que cresce 3,3% na comparação anual, a gente está comparando ao terceiro trimestre do ano passado, que é o terceiro trimestre de 2024, em que a Argentina estava saindo de uma recessão, ainda estava, na verdade, em uma recessão técnica, porque vinha de mais de 3 meses de queda do PIB. Ela caiu 1,4%, 5,1%, 1,7% e 2,1% no terceiro trimestre de 2024. Então vem de uma base de comparação em estatística horrorosa. Seria muito espantoso que ela não crescesse nada. E se a gente pega em relação ao trimestre passado, cresceu só um pouquinho, mas as manchetes já colocam como se a Argentina estivesse crescendo muito, quando na verdade ela está saindo praticamente de uma recessão técnica. E isso é sempre colocado quando a gente fala de Javier Milei. Tudo o que acontece na Argentina é como se fosse um exemplo. Tarcísio de Freitas adora usar exemplo de Javier Milei para falar do Brasil, embora não tenha nenhuma comparação que possa fazer. Falou de probleminha no câmbio, quando eles estavam ali quase $100 pedindo arrego para o FMI, sentando no colo de Banco Internacional para negociar. Então, assim, você vê que é um descolamento total da realidade, e essa dualidade não tem nada a ver, primeiro, com quem governa ali, e segundo, que eles estão longe de ser ali qualquer futuro ou em qualquer crescimento, ainda mais com a maioria dos argentinos na pobreza, como estão hoje, com toda a questão da inflação sendo controlada, com uma desaceleração econômica, aposentados não tendo renda para nada. Então não vejo que futuro é esse, eu vejo um paciente terminal ali, por isso que ele não tem mais fé. Um paciente terminal. Bom é que a Débora ainda traz os dados, além de tudo. Querida, é bom receber você aqui no N2, um beijo e até a próxima. Obrigado. Débora. Até mais. Até mais. Débora Maganha desenhando, além de tudo aqui, as análises para a gente entender esse cenário. Rodrigo Viana e Chico Sá, vamos nessa? Opa, vamos. Amanhã tem mais. Muito mais. Essa semana ainda tem muita coisa, muita água para rolar. A partir de agora, às 7 horas, você fica com Precisamos Conversar. E na sequência tem aula aberta da nossa pós Repensando o Brasil com o Gessé Souza. Então você continua aqui com a gente e pode ir lá em icl.com.br/aula. Amanhã estamos de volta. Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Olá, turma. As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. Professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor.
e se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço!